Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de Administração e Marketing. Nessa aula nós vamos aprender um pouco a explorar a ideia de marketing na sua essência, mas principalmente a sua referência psicológica. Como já dizem, né, que o marketing ela é a alma do negócio. É a partir do desenvolvimento das ferramentas, das estratégias de marketing, que conseguimos conquistar o mercado de uma forma plenamente satisfatória. Então, vamos aí iniciar essa viagem dentro do mundo do marketing, entendendo a sua origem, a sua evolução, e aí, logo na sequência, algumas atividades para explorar um pouco mais esse conhecimento. Logo nesse slide, já vou começar com uma propaganda da Heineken. Vamos explorar um pouco, analisar mais a fundo as cores que estão expressas aqui. É claro que nós observamos logo de cara que a cor mais evidente, mais chamativa é a cor verde. Isso tem fatores psicológicos que impulsionam a compra, assim como a garrafa parecendo que está suando, dando sentido de sede, de que está realmente gelada. E fatores como esse realmente vão dando uma visão muito mais profunda de qual a mensagem que realmente a empresa quis passar ao expor essa imagem. A gente pode também verificar que ao redor da garrafa ela tem um tom mais claro de verde, partindo do escuro, partindo para um verde mais escuro nas extremidades da foto. Isso ressalta como se aquela imagem ela fosse divina, ela fosse quase que estivesse brilhando, né, uma luz própria, mostrando realmente um poder, uma força, e isso realmente ele é a mensagem que a empresa quer passar. A estrela realmente da Heineken aqui evidenciando a sua origem, as suas referências. Então, tudo isso faz parte do estudo, principalmente do impacto que essa imagem ela traz para o consumidor final. Será que isso vai instigá-lo a comprar? Vai instigá-lo realmente a possuir este produto com mais ênfase? E aí fica uma das grandes questões que o marketing ele trabalha instigando as necessidades e desejos, principalmente a questão do desejo dentro dos consumidores. Seguindo aí para os primórdios, né, algumas publicidades que realmente fizeram história na sociedade. Nós temos aqui, por exemplo, a publicidade da Coca-Cola, que ela faz realmente uma analogia patriota, né, com o exército americano aqui no caso. E assim, o exército americano, se você analisar historicamente, tem uma referência muito forte de nacionalismo, de força, de poder, de potência. E aí é que está a grande questão. Em períodos de guerra, né, principalmente guerra do Vietnã, Segunda Guerra Mundial, a Coca-Cola ajudou muito, né, através de mantimentos, ajudando com recursos e tudo mais. Então isso, de uma certa forma, deu até base, né, e fundamento para que ela criasse uma propaganda dentro desse sentido. A Coca-Cola se tornou, né, e ainda é uma das marcas mais reconhecidas mundialmente. Principalmente a partir desse momento em que ele começa a fazer uma analogia, né, o cara, um soldado tomando uma Coca-Cola. Isso dá uma força muito grande dentro da cultura americana. A gente tem aqui uma outra marca de origem americana, que é o McDonald's. O McDonald's ele surge com uma publicidade muito forte, né? Principalmente a partir do momento que começaram realmente a estrutura de franquias, a partir da década de 60, década de 70, que começou realmente a difundir a marca com uma intensidade maior. E aí ela sempre realmente se ateve a fatores históricos, a situações que vinham acontecendo. Aqui tem uma publicidade utilizada no Rock in Rio, e foi uma publicidade com um grau de intensidade muito forte, porque, repara, ele faz uma associação ao rock, óbvio, pelo símbolo, e principalmente a marca, né, as batatinhas e tudo mais. Então ele é como se, vamos dizer assim, é um crossover, né? Ele faz um cruzamento de duas marcas, que é o Rock in Rio em si, que é a origem dessa publicidade, com o McDonald's. Então isso acaba realmente criando um fundamento para essa publicidade, né? Porque são duas empresas fortes que estão realmente trabalhando dentro desse impulsionamento aqui. E aí nós temos uma publicidade icônica, com várias publicidades em vídeo, passou na televisão muito isso, na década de 70, 80, 90, a publicidade da Marlboro. Essa publicidade ela foi muito forte, efetivamente, mas ficou icônica porque justamente
o cowboy mostrado aqui na foto, ele acaba morrendo de câncer de pulmão na vida real. Isso acabou tornando realmente uma publicidade negativa. Tem um filme muito interessante chamado Obrigado por Fumar, faz até uma brincadeira em cima dessa situação, justamente trazendo o impacto que realmente, o impacto negativo que tem o cigarro na saúde com a questão das publicidades. Tanto que hoje aqui no Brasil, essas publicidades elas foram proibidas justamente por fazer apologias até como propagandas enganosas, porque mostrava realmente as pessoas correndo, praticando esporte, subindo montanhas, andando a cavalo, fazendo atividades físicas, que realmente é um pouco contraditório, né, para quem fuma, principalmente fumante de muitos e muitos anos, acaba tendo problemas muito sérios aí nesse sentido. Então essas são as publicidades que nesse período eram até comuns, né, eram até consideradas, vamos pensar assim, como publicidades bastante criativas dentro da sociedade, instigavam realmente as compras. A gente tem aqui, por exemplo, aí são publicidades mais antigas, né? Antigas, década de 50, década de 40 até, no qual a gente tem a publicidade do Kisuko, refresco da jarrinha sorridente, e aí uma outra publicidade da Minâncora. Essas publicidades ela tem uma característica principal, a presença da mulher, mas principalmente a presença da mulher como figura de dona de casa. Hoje, jamais esse tipo de publicidade nós veremos novamente, já que a mulher conseguiu a sua emancipação, conseguiu o seu desenvolvimento dentro da sociedade, e essa figura da dona de casa não é que ela não existe mais, mas ela diminuiu consideravelmente dentro da estrutura familiar atual. E aí é interessante porque não faz tanto sentido. Por isso, essas publicidades, se fossem colocadas atualmente, seriam basicamente como que uma agressão à mulher, né? Principalmente por vários movimentos e tudo mais. A gente tem aqui alguns tipos de publicidade que eram meio sem critérios, né? Mostrando alguns desenhos de crianças e tudo mais, principalmente aqui o do Carnaval dos Baixinhos, foi capa do CD da Xuxa. Então isso foi, nossa, bombardeado pra caramba. Mas não naquele período, ele foi bombardeado hoje, né? Principalmente a partir dos anos 2000, que as pessoas começaram a fazer um retrospecto realmente dessas publicidades. Para caramba, olha o impacto, olha como eles faziam essas publicidades, incluindo crianças com roupas, com fio dental e mostrando o bumbum e tal. Isso seria totalmente inapropriado, principalmente com essas novas legislações. Hoje, as publicidades infantis foram até proibidas por instigar realmente essas crianças que ainda não têm discernimento para compreender o certo e errado. E aí esse filtro ele vem justamente como um caráter de proteção para este público. E aí a gente começa a entender a evolução do marketing dentro da nossa sociedade. O marketing ele tem como origem instigar as pessoas. E a sociedade ela vai entendendo isso de uma forma interessante, né? Trazendo justamente com os parâmetros éticos e morais que cada ser humano tem. Principalmente, vamos pensar assim, nós podemos observar nos desenhos anteriores, nas imagens anteriores, que várias coisas, às vezes, chegam até a chocar, né? Hoje, mas naquele período não era. Tem várias questões que eu sempre costumo brincar, né? Que na década de 90 foi um período um tanto quanto conturbado, porque você tinha publicidades muito intensas, como até o Siri, né, da Brahma, a questão da tartaruguinha. Então, assim, você tinha desenhos, figuras, e que eram representações infantis, né, mas era uma publicidade de cerveja. O que era interessante é que quantas e quantas vezes estávamos na cozinha, pelo menos eu, né, que vivencia um pouco essa época, estava na cozinha e surgia uma publicidade diferente dessa tartaruga, desse siri, quem lembra sabe disso. Saía correndo para ver e aí, caramba, olha que interessante. E aí você parava, via e tal, porque sempre era uma publicidade diferente, com uma história diferente, e chamava muito a atenção. E é claro, a lógica que foi compreendida posteriormente e por isso foi proibida, porque realmente era uma publicidade voltada para as crianças, voltada para os futuros consumidores. Hoje a gente compreende isso e foi de uma certa forma filtrado essas referências dentro da nossa sociedade. Então sim, tem muitos filtros que impulsionam, né, que realmente direcionam todo o nosso posicionamento de marketing. Então não é tudo realmente que pode ser trabalhado
como publicidade. Existe um filtro, existem regras que devem ser seguidas. E uma delas justamente é essa que eu acabei de mencionar. E aí a gente começa a trabalhar um pouco a ideia de marketing. Então aqui, ó, marketing é a execução das atividades que buscam realizar os objetivos de uma organização, prevendo as necessidades do cliente e dirigindo o fluxo de bens e serviços para a satisfação dessas necessidades, a partir do produtor para o cliente. Então, é um conjunto de estratégias, vamos pensar assim, para que o cliente ele compreenda qual é a essência do meu produto e como que isso pode satisfazê-lo, não só pelas suas necessidades, mas também pelos seus desejos. Fato este que nós vamos estudar um pouco mais profundamente nos próximos slides. Philip Kotler, né, o pai do marketing, um dos precursores aí da ideia de trabalhar efusivamente a ideia de marketing, ele fala que o marketing é a arte de conquistar e manter clientes. E aí, novamente, ele ressalta que é a ciência e a arte de conquistar e manter clientes e desenvolver relacionamentos lucrativos entre eles. Então, assim, dentro de todos esses patamares, dentro desses dois termos que foram destacados aqui, a gente pode observar duas referências. Que o marketing ele trabalha sobre o objetivo de prospectar e fidelizar. Prospectar quer conseguir novos clientes, aumentar a minha carteira de clientes. E fidelizar, né, quer fazer com que as pessoas que já comprem na empresa continuem comprando. Para isso, eu tenho que criar publicidades que visem melhorar essa minha publicidade, esse meu produto, né, cada vez mais, não só através da publicidade. Entendo que o marketing ele também está nas pesquisas de mercado, ou seja, entendendo as reais necessidades e desejos desse cliente. Então, a partir do momento que eu entendo, eu crio novos produtos, eu melhoro os produtos que já existem e isso vira um círculo virtuoso. Né? A essência do marketing é justamente essa. Não é simplesmente colocar uma publicidade falando das características do produto e tudo mais. Não é só isso. É feito um trabalho muito mais intenso para a compreensão. Principalmente assim que a gente para entender que o marketing ele está até na publicidade institucional, ou seja, quando uma empresa ela faz, por exemplo, uma doação, ela está preocupada com o meio ambiente ou alguma coisa nesse sentido. É claro, tem fatores legais dentro desses pontos que elas são obrigadas. Mas uma das questões mais interessantes aí é que isso ajuda a imagem da empresa perante os clientes. E é isso que é interessante. Um dos temas atuais é justamente a empresa conceito, ou seja, uma empresa que ela está preocupada com o mercado, não só com o mercado, mas preocupado principalmente nas questões sociais, nas questões ambientais que ela faz parte, né, que ela está inserida. Temos aqui mais uma definição do marketing, segundo Philip Kotler. Marketing é tão básico que não pode ser considerado uma função separada. É o negócio como um todo visto do ponto de vista do seu resultado final, isto é, do ponto de vista do consumidor. O sucesso da empresa não é determinado pelo produtor, mas pelo consumidor. Bem, uma das questões aqui que está sendo abordada é justamente que, antigamente, como as empresas não tinham tantos concorrentes, o que costumava acontecer? O consumidor ele ficava ali na base da pirâmide. Né? No topo da pirâmide estariam os CEOs das empresas, executivos, ou seja, os donos da empresa em geral. E aí sempre o consumidor ele era relegado ao segundo plano, porque como não tinha tanta concorrência, então era essa a única opção que ele tinha. Só que com o advento da liberdade econômica, do crescimento das empresas e uma liberdade principalmente dentro do processo da globalização, as empresas começaram a ter vários problemas. Quais deles que a gente pode observar aqui? O principal deles é a questão da competitividade. A competitividade instigou realmente as pessoas, as empresas, a criarem mais, né, características de inovação, tecnologia, ou seja, criar diferenciais para que desse destaque, né, para o consumidor final. Porque quando surge a competitividade, surge um outro fator dentro do consumidor, que é a possibilidade de escolha. E aí que está o X da questão. Essa pirâmide hoje ela é invertida. Quem determina os rumos da empresa são justamente os consumidores. É claro que isso vai depender, né,
saindo um pouco do âmbito de marketing, tem vários outros fatores que impulsionam isso, como processos de oligarquias, monopólios e vários outros fatores político-econômicos que aí também são levados em consideração. Mas, no geral, hoje, as empresas, a partir do momento que elas trabalham dentro de um mercado de livre comércio, a questão da competitividade instiga realmente a ter produtos melhores cada vez mais. E aí quem sai ganhando nessa brincadeira acaba sendo o consumidor. Quando a gente para refletir sobre a ideia de marketing, nós vemos uma questão muito interessante de alguns termos que são falados aqui. Eu vou dar sequência aqui nessa ideia, explicando cada um dos termos e um círculo lógico aqui que segue essa roda. Primeiro aqui o cliente ele tem uma necessidade. Que necessidade é essa? Às vezes é uma necessidade básica, uma necessidade de transporte de um ponto A para um ponto B. Às vezes é uma necessidade de fome. Às vezes é uma necessidade de estudos, de aprender. E aí, o marketing ele trabalha instigando principalmente a lógica do desejo. O que é isso? Transformar uma necessidade num desejo. A partir desse momento, o produto ele cria algo a mais. Ele não vem para atender apenas uma necessidade básica, mas sim vários outros fatores, como por exemplo, principalmente fatores psicológicos. Isso é importante ressaltar, como por exemplo, a questão de status, poder, força, o sentimento de conquista, né, a autoestima, felicidade. Então, vários outros sentimentos são atrelados à questão do desejo. Então, por exemplo, quando você vê uma publicidade de cerveja, ele não fala beba cerveja e mate sua sede, ou seja, acabe com a sua necessidade que sacia a sua sede. Não, ele vai mostrar beba cerveja e seja feliz, seja sociável. É isso que mostra nas publicidades, sempre com garotas bonitas, sempre com ambiente mais despojado, enfim. Então, esse é o sentimento que ele quer transmitir, que se você consumir aquele produto, você obterá esses sentimentos, você será mais social, mais sociável, você será mais feliz. Essa é uma das grandes questões aqui a serem ressaltadas. Através desse processo, você cria, né, um aumento da demanda, ou seja, que é uma procura sobre aquele produto. Isso acontece muito também, né, quando você faz com que alguns artistas vistam essa marca, né, trabalhem essa publicidade e acaba criando realmente uma confiança, um grau de referência para os consumidores. Isso também é uma das ferramentas que faz com que aumente essa demanda, essa procura ao produto, tá? Então, você tendo esse produto, o produto em si aqui, ele representa o sentido da oferta, que é o que eu tenho para oferecer. E aí, entramos num outro fator, que é realidade e o que realmente é passado como informação. Será que essa realidade, ela atende os desejos que foram instigados? Então, isso é importante. Então, primeiramente, a empresa, quando ela faz essa publicidade, ela tem que atender as necessidades que foram ressaltadas ali. No mínimo, ela tem que atender todas as possibilidades que foram expressas nas publicidades e em suas comunicações. Ou seja, o que ele tem a oferecer, né, a oferta que ele tem que oferecer, tem que ser de acordo com o que ele foi, do que foi passado ali, do que foi expresso dentro da sua comunicação. Após isso, nós temos um processo de troca, né, que é a questão da transação financeira. É onde você passa o dinheiro e recebe aquele produto. Nesse momento, a gente tem outra referência que é o custo-benefício, ou a chamada percepção de valor do cliente. Será que esse produto ele atendeu não só financeiramente? Será que eu dispus de um valor e aquele produto atendeu as minhas necessidades e desejos? Esse é um outro ponto interessante. Então, uma pergunta que se faz nesse momento, entendendo até a lógica de mercado, é que será que esse preço ele foi justo, ele foi barato ou ele foi muito caro? Se essa resposta for justa, é porque é um dos fatores que representa o que é esse público, é o público-alvo desse produto. Que para ele dispor desse valor foi tranquilo, porque os benefícios desse produto acabam sendo muito mais do que o valor dispendido. Então, esse também é um outro fator interessante.
né, que determina realmente a lógica de mercado, né, a questão do capitalismo, a lógica de desenvolvimento empresarial. E aí a gente tem até uma brincadeira. Não, você tem uma necessidade que é uma necessidade da fome. Você tem logo de cara um feijão com arroz que pode atender essas tuas necessidades sem problema nenhum, mas o teu desejo, algo a mais, às vezes é comer um McDonald's, um hambúrguer, né, um Burger King, sei lá o quê. E, enfim, é sempre algo a mais. Por quê? Isso é instigado psicologicamente, principalmente nas crianças. Uma das publicidades mais interessantes que você pode observar até, principalmente nesses fast foods, são os brinquedos que você tem para as crianças. Então, alguns lanches que são lanches normalmente minúsculos, né, e vem com um brinquedinho pequeno. A criança está mais interessada no brinquedo do que em qualquer outra coisa. Então, é um fator psicológico também de você construir futuros consumidores, porque o sentimento de felicidade que aquela criança está sentindo ali, com certeza ela levará para o mercado, para a vida, né? Quando ela virar adulta, ela vai ser um consumidor ávido para aquele produto em si. É como, por exemplo, quando criança, mais antigamente, não sei se hoje ainda acontece pouco, mas enfim, os pais levavam as crianças para tomar caldo de cana. Então sempre tinha aquele sentimento de nostalgia. E ainda aquelas pessoas que hoje são adultos, que são pais, ainda vão lá e consomem e tal, e sempre tem aquele mesmo sentimento. Esse sentimento é muito forte. E aí é que está também o marketing, né? De marcar uma experiência. Isso é importante. Então, esses brinquedinhos, eles representam uma experiência que, dependendo do fator, ele vai marcar para a vida toda. E aí, é um grande dilema que a gente acaba entrando sobre a questão de desejo. Né? O desejo, criar o desejo nos consumidores faz parte de estratégias psicológicas que o marketing tem que fazer, né, para que realmente as pessoas consumam. Mas aí tem a contrapartida, que é o consumidor ter o discernimento de que muitas vezes aquele produto não, eu quero aquele produto por querer, mas não vai atender nenhuma necessidade minha. Às vezes comprar um sapato que nunca vai usar, uma roupa que nunca vai usar. Então, esses fatores determinam a lógica do consumismo. Então, vamos lá. Queira ou não queira, muitas vezes esse tipo de marketing, esse tipo de publicidade, ele pode instigar a doença do consumismo também. Das pessoas consumirem desenfreadamente determinados produtos, mas sem haver necessidade efetiva daquilo. Então, aí é que está. A dica que fica é que nós clientes, né, nós como clientes, temos que entender realmente o mercado, né, como um jogo. E nesse jogo, nós temos que tomar muito cuidado, porque dependendo da situação, às vezes tem um distúrbio psicológico, alguma coisa que acontece em nossas vidas e a gente acaba impulsionando isso para um consumismo. É como, por exemplo, a fome. Né? Quando você está um pouquinho mais gordinho e tudo mais, normalmente o que instiga você a comer cada vez mais? Você sabe que você não pode, mas existe um fator psicológico muito forte enraizado em você. Talvez porque não só da saciedade, né, da sua fome, mas principalmente de uma questão de psicológica, de ansiedade, de algo que está em inconformidade dentro de você. Então isso às vezes pode ser que você ter aquele comer para preencher uma lacuna que você tem. Essa mesma analogia, ela pode ser expressa ao consumir um produto, ao ter um produto, né, uma roupa, alguma coisa dentro desse sentido. Então aí fica uma jogada que muitas vezes pode se criar armadilhas, mas quem cai nessas armadilhas, normalmente são pessoas que infelizmente não têm o discernimento de compreender que essas jogadas de marketing, elas têm um viés, né, importante, mas que eu não posso deixar com que isso sobreponha a minha felicidade, sobreponha realmente os meus ideais como ser humano. E aí é uma brincadeira, né, da questão do desejo, que eu quero casar com a princesa, eu quero ter uma Lamborghini, eu quero morar numa casa com piscina. E a realidade acaba nos mostrando outras questões. Mas aí entra outros fatores interessantes, né, que são as escolhas que a gente faz na vida, né, os sacrifícios que a gente faz na vida para obter efetivamente conquistas maiores cada vez mais. Bem, aí nos deparamos aqui com esse slide que destaca o sistema elementar de marketing. Esse sistema elementar de marketing, ele está organizado destacando uma lógica básica de uma empresa, né, que
Uma empresa ela se relaciona com o mercado de duas formas, entendendo o mercado não só como mercado consumidor final, mas também com intermediários, né? Pessoas, vamos supor, varejistas que pegam esse produto e comercializam, pode ser também caracterizado assim. Então, essa empresa ela se relaciona como com o mercado? Ela se relaciona primeiro com a comunicação, né? Então, como que ela se comunica com o mercado? E essa comunicação vem de todos os fatores possíveis. Vem através da publicidade, vem através do atendimento dos vendedores, vem do contato de quando realmente um cliente ele liga no serviço de atendimento ao cliente, né? Vem de um pós-venda, enfim, vem de vários e vários fatores que acaba sendo levado em consideração para que a empresa se faça presente, né? Para que ela seja reconhecida no mercado. Então, eu posso usar todas as estratégias no qual eu me tenho contato com esse cliente. E o principal deles aqui também, né, dentro desse patamar, que é bens e serviços que ele vai comercializar. Pode ser somente bens, né, no caso produtos, ou só serviços, ou os dois. Isso vai depender de empresa para empresa. Então ele vai ofertar esse produto ou serviço. Então está interligado a questão dos bens e serviços que ele está comercializando, assim como as comunicações que ele está tendo com o mercado em si. O mercado ele recepciona esses itens de uma forma muito intensa. Então ele vai administrar e verificar, caramba, será que esses produtos, esses serviços atenderam, aí entra aquela mesma pergunta, atenderam as minhas necessidades e desejos? Bem, se atendeu, eu passo em caráter de informação para a empresa, destacando as minhas insatisfações e tudo mais. Observando que nem sempre um cliente, normalmente ele vai fazer uma reclamação na empresa. Dependendo da situação, de uma experiência ruim, ele simplesmente não volta mais e vai meter o pau nessa empresa para outras pessoas. Então acaba sendo mais complicado aí esse processo. Poucos realmente têm esse feedback aqui. E o outro retorno que você tem é justamente o retorno de dinheiro, né? Vendas. Então, assim, a gente chama aqui, na verdade, esse retorno da empresa, os dois que nós temos, chamado de feedback, né? Então, nós temos o feedback quantitativo, que é tudo que você pode mensurar, que no caso aqui o dinheiro, as vendas e tudo mais. E em segundo ponto, o feedback qualitativo, que é a informação, né? Como que foi recepcionado esse produto no mercado, se ele foi legal, se ele não foi, se ele atendeu realmente a minha percepção de valor como consumidor. Essas informações, né, sejam elas as informações palpáveis aqui que nós temos, seja realmente a questão do dinheiro, da rentabilidade que a empresa tem, ela vai recepcionar isso tudo, ela vai analisar e aí ela vai ter que tomar decisões. Quais decisões são essas? Rever processos é uma delas, refazer um produto, criar, acrescentar, colocar inovações dentro desse produto, ou criar até mesmo produtos novos. E aí esse ciclo virtuoso, ele vai trabalhando constantemente. Então essa é a lógica do sistema elementar de marketing. Ele trabalha se relacionando com o mercado e pegando informações do mercado para que realmente, cada vez mais, ele melhore o seu processo. Uma ideia nesse sentido é uma técnica japonesa chamada Kaizen, né? Melhoria contínua, buscar o melhor sempre, fazendo uma analogia aí com o termo da administração. Então vamos aí para o próximo slide. Então, pessoal, chegamos aqui numa situação que é bem interessante do marketing, uma dúvida, né, que muitos têm. Qual a diferença entre marketing e vendas? Pois bem, há uma diferença muito grande entre elas, mas elas são relacionadas. Toda empresa, as áreas, elas são interdependentes, ou seja, elas são independentes, mas elas são dependentes de informações, de referências em si entre elas. Então, isso é muito importante. Então, quando você pega, por exemplo, a área de marketing e vendas, você tem algumas estruturas organizacionais em que vendas está dentro da área de marketing. Então, tem essa questão aí também que é importante a gente salientar. Então, vamos entender um pouco a diferença entre esses dois termos. O primeiro deles que a gente pode observar aqui é que o ponto de partida, né, no caso de vendas em si, é a fábrica. Você tem foco efetivamente no produto. Esse produto você vai trabalhar uma estratégia para instigar realmente esse consumidor para que ele entenda que aquilo é bom para ele, que aquilo é importante para ele. Então, vamos pensar assim, a área de vendas ela tem um produto feito, pronto, já,
e ela vai tentar criar esta necessidade e desejo no consumidor, fazendo estratégias de promoção, vendas, conversando, alinhando as ideias para ver se realmente aquele produto ele atende às necessidades e desejos daquele cliente. Mas o ponto central aí é o lucro através do volume de vendas, ou seja, ele instiga para que ele aumente cada vez mais as vendas dele. Muitas vezes ele nem pensa no ponto de vista da satisfação do cliente a médio e longo prazo, mas sim instiga ele para comprar aquele momento porque ele precisa e pronto, acabou. A parte de marketing, ele vai pensar com parcimônia, né? Ele vai pensar de um jeito mais carinhoso aí nessa questão, porque o foco central dele é o lucro através da satisfação do consumidor, porque eu satisfazendo esse consumidor, eu sei que ele vai voltar. Eu sei que ele vai realmente se sentir bem com essa compra. Então, o marketing, ele parte em si do mercado-alvo. Então, primeiro é feito pesquisas para identificar, através da segmentação, você identifica quem é esse público-alvo. Identificando quem é esse público-alvo, você vai trabalhar o quê? Quais são as necessidades desse consumidor e como que a gente pode instigar essa necessidade para se tornar até mesmo um desejo. Então, assim, eu tenho um produto, esse produto ele já atende uma necessidade básica, que vamos supor seja a fome, mas eu quero algo a mais. Então, esse algo a mais ele é conquistado, por exemplo, através de uma publicidade que é atrelada a um artista, ela é trabalhada em cima de uma publicidade com características diferentes da embalagem, do jeito de ser. A gente pega aí, por exemplo, a garrafa da Fanta. Né? A Fanta ela tem uma curvatura diferenciada na parte da boca dela, do PET. Então, o que isso tem a ver com marketing? Marketing também está no design dos produtos, no design das embalagens. Então, esse formato mais curtinho em cima, ele dá a possibilidade de mãos pequenas pegarem, ou seja, as mãos das mulheres, né, que teoricamente têm umas mãos menores do que as dos homens. E a Fanta, através de algumas pesquisas, constataram que o público-alvo deles é mais as mulheres gostam mais de Fanta. Né? Não é uma característica principal da Fanta, né? A Fanta ela é aberta para todo o público, mas o público-alvo dela que consome mais normalmente são mulheres. Então, pensando nessa questão, fez um tipo de garrafa PET que deu uma possibilidade maior de mobilidade, de pegar realmente. A gente costuma chamar isso de ergonomia, né? Quando você estuda realmente o formato de uma embalagem de alguma coisa que atenda efetivamente às necessidades do corpo em si, do corpo da pessoa. Então, no caso aqui, a mulher, conforme o exemplo ressaltado. Então, o marketing ele tem um trabalho mais intrincado. É claro que a área de vendas, né, o bom vendedor, ele tem que ter essa visão de marketing. Ele tem que ter essa visão também de que ele precisa satisfazer, ele precisa obter o lucro dele, mas ele precisa entender que a satisfação do consumidor é muito mais importante aí, porque mesmo que eu venda menos, eu sei que ele vai voltar várias e várias vezes, eu consigo fidelizar, então eu tenho um pensamento a médio e longo prazo pensando dessa forma. Então, basicamente, essas distinções são essas entre esses dois termos. Então, pessoal, até a próxima aula. Espero que todos, um pouco do marketing, né, da essência do marketing tenha sido esclarecido para vocês. E qualquer dúvida, estarei à disposição. Até a próxima aula.